Bom, Vilar, nesse bloco vamos falar de uma coisa que interessa a todos, que, como você mencionou junto com o Evandro aí nos blocos anteriores, o prefeito falou lá no discurso dele, que aliás eu gostei muito, viu? O discurso dele foi muito bom. Ele falou sobre orçamento. E assim, para debater orçamento, a gente precisa debater orçamento com quem estuda orçamento. Você tem se empenhado bastante nesse estudo. Fala um pouco para a gente sobre aquela utopia que o prefeito falou lá na fala dele, no discurso dele. Então, a gente está vendo, na verdade, uma melhora, né? Paulatinamente uma melhora. É óbvio que essa melhora... tudo é mais fácil quando você tem dinheiro no bolso, né? Sim. Eu adoraria andar num Bentley, mas eu ando de Civic velho. O cupê mal assombrado, que eu costumo dizer. Então, o que acontece? A Prefeitura de São Paulo, hoje, o nível de endividamento é baixíssimo. Tem os precatórios aí, uma coisinha e tal, mas o que era num passado não muito longínquo aí, pagar 5 bi mais, às vezes, de juros, né, e amortização, não tem mais isso, né? Então, ou seja, a capacidade que o município tem hoje de investimento é gigantesca. E o que nós estamos vendo é um crescimento elevado, né, do orçamento, de quanto a cidade arrecada, né? Então, ou seja, vou falar para você, guarda, que você não tem dificuldade com dinheiro, né? Qual guarda não tem dificuldade com dinheiro? Quanto mais dinheiro tem, melhor é para você investir, para você cuidar da sua casa. Enfim, é o que está passando o prefeito Ricardo Nunes. Agora ele tem bastante dinheiro, né? Ele fez lá uma fala, frisou a necessidade do município agir na área da segurança pública, cobrou dos nossos policiais, né, dedicação para que as pessoas, para que o público, né, o povo paulistano reconheça a Guarda Civil Metropolitana como a polícia da sua cidade, né? Agora, prefeito, vamos lá, você fez um comparativo lá, o Márcio estava lá, comparou Portugal com São Paulo, né? Isso. Então você que assiste o programa, que acompanha, sabe que eu não costumo comparar coisas que não são possíveis de serem comparadas. Grandezas diferentes, né? Exatamente, né? Por exemplo, não é possível comparar São Paulo com Barueri. Não dá para comparar. Não é possível comparar São Paulo com Paulínia, porque são realidades econômicas completamente diferentes, né? Por mais que São Paulo não tenha dívida agora e que você olhe só o número absoluto, não é possível comparar porque, vamos dizer assim, os problemas que São Paulo tem, Paulínia não tem. Os problemas que São Paulo tem, Barueri não tem. Então não é possível comparar. Portugal também não é possível comparar. Se você fizer uma pesquisa, vou colocar aqui não trouxe minha colinha, Marcelo, mas você vai ver aqui na tela, o PIB per capita do Brasil é de 7 mil dólares, mais ou menos. Enquanto que o PIB per capita de Portugal é mais de 20 mil dólares. Então, apesar de termos populações relativamente parecidas, mas a situação econômica é completamente diferente, né? Justamente. Mas tem coisa que dá para comparar, hein, Marcelo? É possível comparar, por exemplo, São Paulo com o estado do Paraná. Porque nós arrecadamos muito mais do que o Paraná. Nós temos PIB per capita maior do que o estado do Paraná, né? E o estado do Paraná possui 22 mil policiais, Marcelo. Então como é que São Paulo não consegue produzir aí, não consegue entregar para os seus munícipes 10, 12 mil guardas? Justamente, Vilar. Porque isso resolveria muitos problemas, não só da cidade, do ponto de vista da insegurança, porque ele fez questão de pontuar lá, você estava lá, você presenciou, né, essa quantidade de roubos que estão acontecendo aqui no centro de São Paulo, né, um aumento exponencial. Então, ou seja, um efetivo maior ajudaria de sobremaneira a solucionar esse problema e para nós, trabalhadores, nós, os policiais da Guarda Civil Metropolitana, nós teríamos uma carreira que flui normalmente, né, Marcelo? Justamente. E assim, motiva. Né, motiva. O que acontece aqui no centro de São Paulo são os crimes de oportunidade. O aumento de efetivo vai tirar a oportunidade. Exatamente. O camarada não vai ter oportunidade. Olha só, todos os dias, Vilar, eu tomo café da manhã aqui no centro de São Paulo e eu faço um itinerário do estacionamento até o sindicato, por volta de 7 horas até 7h30 da manhã. Todos os dias eu visualizo o mesmo cara catando o celular de bicicleta. Tanto que quando eu vejo ele, eu saio gritando pra todo mundo, segura o celular, que o ladrão tá aí e tal. Porque ele anda na... bicicleta em cima da calçada, 90% é ladrão. Sabe? Porque tem a ciclofaixa, centro de São Paulo tem ciclofaixa. O ciclista de verdade, ele tá na ciclofaixa, né? Ciclovia e tal. Se ele tá no meio da calçada, meu amigo, ele vai catar seu celular e vai sair correndo, né? Então, todos os dias eu visualizo esse camarada catando celular. Ele pega a pessoa que tá telefonando, vai lá, dá o bote e sai a milhão com a bicicleta. É um crime de oportunidade. Ele viu a oportunidade e pegou o celular. Se a gente tivesse uma viatura, ou pelo menos uma dupla de policiais em cada esquina,
ele não teria essa oportunidade. Exato. Porque se ele pega nessa esquina, na outra ele é preso. Sabe, tem outra ali. Né? Exatamente. E o que faz essa diferença? Efetivo. Né? Efetivo. A Guarda Civil Metropolitana hoje não tem efetivo para fazer esse tipo de policiamento. Não tem. O cobertor é curto. Se cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa, se cobrir os pés, descobre a cabeça. A gente, para policiar o centro de São Paulo, precisa tirar a viatura lá da Zona Leste. 11 viaturas, né? Porque não tem efetivo. E olha que o centro de São Paulo é a cidade, é a região que mais tem efetivo. E mesmo assim é insuficiente. Né? O que vai resolver essa insuficiência? Efetivo. Exatamente. Se a gente tem hoje 5.788, 5.800 guardas, se você dobrar esse número, por mais que distribua nos plantões, nos 4 plantões, nas 4 equipes, você vai ter efetivamente mais policiamento no centro da cidade. E agora, dá para falar que São Paulo não tem dinheiro para dobrar o efetivo? Vilar, eles estão falando em dar gratuidade no transporte público. Se hoje o subsídio que a prefeitura investe lá nas empresas de transporte é de 4 bilhões ao ano, isso a gente pagando a passagem. Você imagina quando for gratuita. Sim. O subsídio deve passar de 15 bilhões ao ano. Dinheiro tem. Dinheiro tem. O que o prefeito precisa entender... é prioridade, né? Prioridade. O que é prioridade para ele? Assim, eu sinceramente, né, por mais que tenha às vezes, pensamento diverso do que fala o Ricardo Nunes, eu gostei do discurso dele, principalmente porque conhece a cidade. Sim. A fala dele ali é uma fala de quem conhece a cidade, conhece o número de problemas e o número de soluções que a cidade precisa. Sabe onde vota, né? Agora, ele precisa definir o que é prioridade. Exato. Se a prioridade é a segurança, meu amigo, o melhor passo que você tem duplicar o efetivo e motivar o efetivo com um bom salário. Exatamente. Você tendo um bom salário aqui, o camarada não vai vir aqui ficar fazendo aventura. Passar pela guarda para prestar um outro concurso, para prestar outro concurso. Aqui o camarada vai se estabilizar. Exatamente. Né? É igual o governo federal. O camarada que passa no concurso federal, dificilmente ele sai daquela carreira para ingressar numa outra carreira, porque ele ganha bem. Exatamente, né? É vantajoso, né? Se a Guarda Civil Metropolitana tiver um salário atrativo e uma carreira que segure o camarada aqui, ele vai prestar esse concurso e não vai mais pensar em prestar outros concursos, ele vai se capacitar para chegar a algum lugar aqui. Exatamente. Né? E se a gente tiver um efetivo grande, que dê para policiar sem precisar tirar uma viatura lá da cidade de Tiradentes, lá do Itaim Paulista, lá da freguesia do Ó, aí quem vai se sentir mais seguro? A sociedade. Eu vou poder voltar, pegar o meu celular e atender uma ligação no centro da cidade que hoje eu não atendo. Sem medo de perder. Né? Cara, o negócio é tão traumatizante que às vezes eu tô na porta da minha casa e o telefone toca e eu não atendo. Porque eu fico pensando, puxa, se lá no centro da cidade eles me pegam o celular com a bicicleta, às vezes a gente pensa... Posso perder aqui também, né? É traumatizante o negócio. Aqui no centro de São Paulo, cara, eu não pego o celular na mão porque se pegar, perde. Né? Então, eu digo mais, viu, Márcio? Esse sistema que nós estamos inseridos, aí eu tô falando aqui da Prefeitura de São Paulo e da responsabilidade dela no tocante da segurança pública, né? Nós tivemos notícias nessa semana aqui de 4 ou 5 policiais militares que foram baleados, né? Vítimas de violência. Alguns perderam a sua vida, alguns não foram aqui em São Paulo, né? Aquele da moto foi em Diadema, mas enfim, na verdade é uma vitrine, é um mostruário de como é que é um parâmetro de como é que está a insegurança que nós estamos vivendo, né? E o que a gente vê por parte da prefeitura, né? Que aí nós vamos fazer uma crítica aqui, ela continuar a colocar dinheiro na operação delegada. Sim. Então, a operação delegada está tendo um aumento substancial em relação ao ano passado, né? Esse aumento é superior ao próprio aumento do nosso orçamento. Nosso orçamento subiu um pouquinho, né? Não trouxe a cola, subiu um pouquinho, mas vamos colocar aqui para vocês verem aqui, enquanto que o orçamento da operação delegada aumentou 50%. É um aumento expressivo. Então, aí assim, como em outros programas nós fizemos uma análise, de um lado da rua tem uma prefeitura, do outro a Prefeitura de São Paulo. Mas a Polícia Militar está nos dois lugares. Sim. É a mesma polícia. Não é uma polícia militar diferente do outro lado da rua, no outro município. Por que aquele município tem menos violência e São Paulo tem mais? Né? Então, prefeito, o senhor precisa dar norte no dinheiro. Né? Nós recebemos os dados estatísticos para encaminhar para a equipe de transição das ocorrências atendidas pela Guarda Civil Metropolitana nos anos 21 e 22, 22 obviamente não completo, mas 21 e 22, para balizar o governo federal, a nova administração do Ministério da Justiça, de que as guardas municipais são polícias que, primeiro, dão resultado e, segundo, agem estritamente dentro da lei. Né? Então, nós temos 25 mil ocorrências aqui
da Guarda Civil Metropolitana, e dessas 25 mil ocorrências, nós tivemos 3 letalidades. E uma das letalidades, eu não lembro de um guarda ter falecido em serviço, presumo eu, é uma presunção minha, porque não estava especificado no dado, de que seja o subinspetor que, infelizmente, que era esposo lá da Polícia Militar, foi vítima da tentativa de roubo. Sim. Né? Que eu lembro assim, de ter falecido em ocorrência. Né? Mas não é ocorrência em serviço, né? Ocorrência fora de serviço. Então, o que acontece? Nós estamos mostrando em números, e os números são inegáveis, de que, primeiro, nós atendemos ocorrências. Muita. Né? Segundo, nós atendemos bem as ocorrências. Né? Nós damos desfecho para as ocorrências que a sociedade espera. Que quando você vê um ou outro aí, mata, mata, quando morre um dos seus, você não vai falar isso aí, né? Porque né, nós temos vários casos aí ao longo da história de pessoas que foram mortas em ocorrências e que elas não faziam parte da ocorrência como autor. Às vezes elas eram até vítimas. Sim. Né? E aí um erro ali, enfim, né? Não vou colocar o dedo aqui na ferida de ninguém, mas o fato é que quando você olha os números das guardas municipais, e aqui eu estou falando da Guarda Civil Metropolitana, nós mostramos que nós entregamos para a sociedade um trabalho que a sociedade espera, ou seja, de uma polícia que cumpra a lei. Justamente. Né? E assim, prefeito, né? A fala do senhor foi muito boa. Olhe com carinho por esse lado, né? Justamente. Se o senhor não está sendo informado, assiste o Fique por Dentro. E assim, Vilar, é a diferença da polícia efetiva para a polícia ineficaz. Porque aumenta o investimento na operação delegada, só que a margem de criminalidade, a mancha criminal, só cresce. Exatamente. É assim, você investe mais dinheiro e você não vê resultado. Exatamente. Agora, duplica o efetivo da Guarda Civil Metropolitana para você ver. Porque essas 3 letalidades, Vilar, porque ela vai diminuir, sabe por quê? Porque conforme diminui a criminalidade, diminui os confrontos. Exatamente. Diminuindo os confrontos, diminui a letalidade. Sim. É simples, né? E outra, passa, que era o início da minha fala, acabei não concluindo, mas passa a atender tem 2 tipos de paulistano, né? O que fica do lado de cá do rio e o que fica do lado de lá do rio. Né? O rio é simbólico, né? Vamos chamar o centro expandido de São Paulo, né? Então, as pessoas que moram nas periferias, vamos falar a verdade, né? Tá abandonado, né? Sim. Tá abandonado em vários sentidos, né? O que a gente sempre fala aqui no programa, o prefeito Ricardo Nunes tem uma oportunidade. Ele pode se sagrar ser o prefeito que vai resolver um dos problemas drásticos da cidade, que é a questão da insegurança. Ele tá no caminho certo. Olha, estou puxando a responsabilidade para mim. Falou isso lá no evento da Frente Nacional de Prefeitos, frisou isso, inclusive a Rede Globo estava lá na inauguração, falou isso lá na inauguração da base, da responsabilidade da prefeitura em atender o cidadão no quesito de segurança pública. Então o caminho está certo. Agora precisa, assim, materializar, né? Pistolas são imprescindíveis, colocar a Guarda Civil Metropolitana no século XXI, porque nós não estávamos nesse quesito no século XXI, né? As carabinas que chegaram, que equipam, que dão condição das nossas equipes atuarem nas suas ações no dia a dia, e aí, diferentemente assim, do que algumas pessoas gostam de falar, não é para mostrar, não. Né? A arma tem duas funções. Uma função é me proteger, eu me defender. A segunda função, ela tem o efeito dissuasório. O cara olhar para aquela equipe da Guarda Civil Metropolitana e falar assim, aqui não dá. Não dá para encarar. Né? Vou embora. Não é para mostrar. Não é para mostrar. É efeito dissuasório. Né? Então, tem dois efeitos. Então, é importante, nós estamos no caminho certo. Contudo, nós precisamos aumentar o efetivo, né? Justamente. O nosso orçamento, Marcelo, para o ano que vem, tende a ser maior do que o orçamento do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui, algumas pessoas falavam assim, não, cidade de São Paulo tem o 3º maior orçamento. Não era. Porque quando você olhava os números lá, você via que o orçamento da cidade de São Paulo era menor do que o do estado do Rio de Janeiro, menor do que Minas Gerais. Mas agora ele vai ser maior. Né? Eu não olhei o do estado de Minas. Mas tudo leva a crer que o orçamento da cidade de São Paulo, e agora sim, será o 3º orçamento do Brasil. Perde para a União, para o estado de São Paulo e Minas Gerais. É o 4º, né? Perdão, né? Então, aí o que acontece? E isso nós temos que comparar. Como é que o estado do Paraná, o estado do Rio de Janeiro, consegue manter lá 20 mil policiais militares, 40, 50 mil policiais militares e civis, né? No Paraná.
40, 50 mil policiais militares, eu nem vi quantos policiais civis no estado do Rio de Janeiro. Como é que consegue manter, e São Paulo não consegue manter, estimular a guarda para ter um efetivo? Porque quando você vai olhar o quesito salário, eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês olharem, não é o nosso salário que tá causando o problema. Não. Porque nós ganhamos menos do que esses policiais militares, ou seja, a nossa massa salarial ela é menor, viu, prefeito Ricardo Nunes? É menor. Então o problema não é um super salário da guarda, né? Ou seja, esses lugares que arrecadam menos, que tem PIB per capita menor, possuem mais policiais e possuem salários maiores. Então o erro, sabe então o erro, Marcelo? Quando você olha a porcentagem do orçamento. Porque o da delegada aumenta. Mas o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana ele não aumenta. Não. Ele às vezes diminui e volta para aquele patamar ridículo de 1%, menos de 1%. Justamente. E a previsão para o ano que vem é mais de 100 bilhões, né, Vilar? Então, o orçado, aquilo que a administração pública enviou para a Câmara, 82 bi, né? Mas nós tivemos aqui com a vereadora, existe essa previsão dele sair aprovado, né? Aí a lei do orçamento do ano que vem, de mais de 110 bilhões de reais. Né? Então, prefeito Ricardo Nunes, vamos olhar, né? Justamente.